Bom dia, meu irmão e minha irmã. Louvado, o negócio caiu aqui. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Estamos aqui iniciando mais uma manhã com o Evangelho, né? Hoje, nesse dia chamado quarta-feira, né? Dia 8 de outubro de 2025. Que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, que a bênção do Senhor seja sobre a sua casa, que a bênção do Senhor seja sobre todos nós, no nome do Senhor. Amém? Vai chegando, vai curtindo essa live, vai deixando o seu comentário no nome de Jesus. Amém? Quando você curte a live, né, você está falando por Facebook que essa live ela tem uma relevância importante e aí o Facebook joga para outras pessoas também ver e ouvir. Então, nunca deixe de curtir a live e nunca deixe de fazer o comentário, amém? Que bom estarmos aqui nessa manhã do dia 8, né? Manhãzinha chuvosa, né? Está chuviscando bem fininho lá fora, mas que sejam das bênçãos do Senhor sobre a nossa vida e sobre a nossa casa, amém? Deise Maria, Deus abençoe no nome do Senhor. Isaura de Jesus, Fátima Zanon, Ramon Martim, Cosme Souza, Daniele Almeida, minha esposa, Deus abençoe. Patrícia Alexandrino, Deus abençoe. A todos os irmãos e irmãs que estão entrando nessa manhã para mais uma manhã com o Evangelho. Vamos fazer a leitura do texto, Lucas, capítulo 11, a partir do primeiro verso. Vai dizer assim: Eis que Jesus estava orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou os discípulos dele. E Jesus diz: Quando vocês orarem, digam: Pai, santificado é o seu nome. Venha o teu reino. O pão cotidiano dá-nos hoje a cada dia. Perdoe os nossos pecados, pois nós também perdoaremos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Amém? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Deus abençoe Ana Paula Santos Melo. Deus abençoe irmã Rani Silva, irmã Bianca Lourenço. Amados, nós estamos aqui diante nós podemos dizer, da oração universal. Né? Nós estamos aqui diante da grande oração universal. Jesus ensina os seus discípulos a orar. Né? Jesus, ele é o maior exemplo de oração. Jesus, ele é o maior exemplo, irmão e irmã, de pessoa que tinha relacionamento com Deus. Jesus, mesmo sendo Deus, ele orava ao Pai e sempre estava buscando a face do Pai. Para quê? Para que os discípulos entendessem a necessidade de buscar a Deus. Por quê, irmãos? Porque nós sabemos que as palavras até fazem refletir, porém o exemplo, ele faz outras pessoas repetirem. Então, amados, nós precisamos ser exemplos de homens, exemplos de mulheres que oram. Você quer que o seu filho ore? Seja um exemplo de oração para ele. Você quer que as pessoas que andem com você orem? Você precisa orar. Quando nós andamos com pessoas comprometidas com oração,
a nossa tendência é o quê? É orar também. A nossa tendência também é o que? Estreitar o nosso relacionamento com Deus como um pai. Os discípulos viram Jesus orar em tantos outros momentos que chegou um momento que eles falaram: Jesus, nos ensina a orar. Assim como João Batista, ele ensinou os seus discípulos. Olha que interessante. Havia uma sede no coração, né? Havia uma sede no coração dos discípulos por desejo de aprender a falar com Deus. Não aprender apenas, né, da forma que eles já sabiam, porque todo judeu sabe orar, mas sabe orar da forma judaica, né? Citando a Torá, as promessas, né? Hoje de manhã mesmo eu estava tentando lembrar aqui uma oração judaica, né? Tá, eu e Daniele, que a gente tava vendo numa série, e aí depois eu lembrei. Mas os discípulos queriam aprender a orar em um relacionamento com Jesus. Irmãos, é muito importante, né? Porque orar não é apenas você citar uma oração, né? Existem orações que são construídas, não é verdade? O que é uma oração construída e o que é uma oração do coração? Oração construída é quando você já pega ela pronta, né? Quando ela já está aqui pronta. Ó. Isso aqui pode ser uma oração, vamos dar um exemplo. Deus vai ouvir essa oração? Vai. Você vai lê-la com o seu coração aberto. Mas a oração do coração é aquela que sai daqui, ó, de dentro, para alcançar o coração de Deus. As duas são válidas, as duas formas são válidas, amados. Só que nós precisamos entender que Deus não quer apenas algo construído, né? Essa oração é válida porque ela já é construída, mas Deus quer também saber o que sai dentro do meu coração, para Ele, né? Por Ele. Por isso nós precisamos nessa manhã ter essa convicção que o desejo de Deus de verdade é que eu e você tenhamos um relacionamento profundo com o Pai. E como é que eu vou ter esse relacionamento profundo com o Pai, amados? Pela oração. É o diálogo, né? E aí Jesus ensina, né, dando uma estrutura perfeita de como aqueles homens e futuramente mulheres e futuramente eu e você deveríamos orar ao Pai. Como aqui, existe um grupo aqui que já me acompanha, né? Talvez quase todos daqui, ou bem dizer todos, ou um ou outro não, me acompanha já há muito tempo. E a gente já fez até um estudo bíblico, né, às sexta-feira, sobre a oração do Pai Nosso. Por quê? Porque a oração do Pai Nosso é a estrutura que eu preciso para a minha oração. Jesus, quando ensina os discípulos a orar, a primeira coisa que os discípulos precisavam entender que, como judeus, eles não entendiam Deus é Pai. Deus não é apenas um senhor velhinho sentado no trono, amados, que fica escutando orações de longe. Não, ele é o Abba. Ele é o Abba. O Abba, né? Abba é pai em hebraico, né? Ele é aquele que quer ter relacionamento de quê? De filho, pai e filho. Porque nós vemos às vezes, amado, muitas, principalmente, eu ia falar principalmente homens, mas não. Vou generalizar em questão de homens e mulheres. Homens e mulheres que crescem, se tornam adultos frustrados, porque não tiveram um pai presente. Não tiveram relacionamento com o pai. E a falta de relacionamento com o pai gera o quê? Ausência dentro do ser. Por isso Deus, nessa manhã, Ele não está nos chamando apenas para ser
alguém que ora a um Deus distante. Ele quer que você chame por Deus, mas como filho que você é. Você é filho nessa manhã. Tem pessoas que fazem assim: Senhor, nosso Deus, amantíssimo Pai. Uma coisa tão longe. Chama Deus para perto. Chama o Pai para perto, fala: Pai nosso, Abba nosso que está nos céus. Olha que interessante, amados. Eu preciso ter relacionamento com Deus, com o Pai. O texto ele é tão claro. Jesus ensina, Jesus dá uma estrutura básica, que é relacionamento com o Pai, santificação ao nome de Deus, ainda fala sobre perdoar os pecados, como nós somos perdoados, e pedir para não cair em tentação. Tudo que nós precisamos está na oração do Pai Nosso. Que coisa linda, né? Jesus é perfeito. Nós podemos dizer que Jesus é perfeito porque tudo que eu preciso para a minha vida espiritual, para a minha vida física e para o meu emocional está na oração do Pai Nosso. Físico, pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Espiritual, não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. Emocional, perdoe os meus pecados assim como eu tenho que perdoar para mim poder ser uma pessoa emocionalmente curada. Então, amados, Jesus é aquele que supre todas as nossas necessidades. Entenda isso nessa manhã. Jesus está, através da oração do Pai Nosso, mostrando para mim e mostrando para você a necessidade de sermos pessoas completas. Por isso, nós nunca podemos deixar de orar o Pai Nosso. Você vai ouvir muitos pastores, pastoras, professores falar: o Pai Nosso não é para ser orado, ele é apenas para pegar a estrutura. Aí vai te ensinar a adorar, a pedir, a agradecer, através da estrutura do Pai Nosso. Mas a gente não ouve Jesus falar isso. A gente não interpreta Jesus falando isso. A gente interpreta Jesus mandando orar assim. Então, se Jesus falasse: vocês podem usar esse modelo. Mas Jesus fala, não é usar o modelo. Jesus fala: vocês quando orarem, orem assim. Por isso, amados, nunca deixe de orar o Pai Nosso. Não perca o hábito de orar o Pai Nosso. Colocou uma situação muito difícil diante de Deus, ore o Pai Nosso. Após você fazer a oração do seu coração, apresentar aquela situação a Deus, você vai orar o Pai Nosso. Por quê, pastor? Porque lá no Pai Nosso você vai voltar a afirmar que você é um servo. E que seja feito a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Exemplo, eu estou orando para uma pessoa ser curada, né? Aí, se eu oro apenas a oração a oração do coração, né? No calor das emoções, o que pode acontecer? Senhor, eu determino a cura de fulano, eu declaro a cura de Beltrano, Pererê, Pão Duro. E aí, amados, e se não acontecer a cura? Você fica o quê? Frustrado. Mas quando você ora a oração do Pai Nosso, a oração do coração, mas quando você termina, você faz a oração do Pai Nosso, e aí você orou: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus.
o que acontece? Você termina e você falou: Senhor, foi feita a tua vontade e não a minha. Então, amados, a oração do Pai Nosso é a oração que nos leva a Deus, que nos coloca dependentes de Deus pelo pão, pelo perdão e pela sua vontade. Que possamos pedir a Deus no dia de hoje: Senhor, eu quero viver dependente da tua vontade. Porque a vontade de Deus, irmãos, ela sempre vai ser o quê? Boa, perfeita e agradável. Que o Senhor nos ajude no dia de hoje, que o Senhor nos fortaleça no dia de hoje, para sermos homens e mulheres que vivamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos orar, irmãos, nessa manhã? Vamos agradecer a Deus. Hoje é aniversário da Antônia de Neuza, né, da minha tia, e do filho dela, Mateus. Vamos estar agradecendo ao Senhor, porque Ele tem sido bom e sustentado até o dia de hoje. Amém? Edneuza está aqui ao vivo. Deixa aí uma mensagem para a Edneuza de parabéns. Libere uma bênção aí sobre a vida dela nessa manhã. Amém? Senhor, muito obrigado pelo evangelho do dia, a liturgia da palavra. Muito obrigado nessa manhã porque o Senhor fala em nossos corações. Porque, Deus amado, orar o Pai Nosso é depender de Deus. E nós queremos, Senhor, verdadeiramente, Senhor, nessa manhã, ser homens e mulheres totalmente dependentes do Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado pelo fôlego de vida, pelo dom da vida. Muito obrigado nessa manhã, Pai, por essa palavra que nós já iniciamos o nosso dia, Senhor, ouvindo e crendo também, Senhor Deus amado, na Tua providência. Abençoe o nosso dia, nos dê um dia abençoado, nos dê um dia profético, guarde a nossa entrada, a nossa saída. Queremos te agradecer pela vida da Edneuza, que completa mais um ano de vida. Deus amado, que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue prosperando, Senhor, fazendo com que ela seja uma mulher, Senhor, forte, guerreira e principalmente uma mulher de Deus. Que Deus amado, Senhor, multiplique os seus anos de vida. Assim também eu peço, Senhor, a bênção sobre a vida do Mateus, sobre a sua família, que tudo, Senhor, seja para a honra e glória do teu santo nome. Abençoa, Senhor, Deus amado, a nossa vida, a nossa casa e tudo que nós somos no dia de hoje, nós colocamos diante do Senhor, orando a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus, que bênção, irmão, irmã, porque você ficou até o fim dessa live. Que o Senhor Deus te abençoe. Amém? Receba a bênção do Senhor nessa manhã. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Fica com Deus, meu irmão, graça e paz, que Deus possa nos abençoar, e até sexta-feira, quando nós voltamos com a live da Aliança com a Água e a Aliança com o Salmo 91. Amém? Deus abençoe, irmãos e irmãs. Fiquem com Deus. Forte beijo do pastor Cássio, graça e paz.